Cana é a cultura do Brasil que nunca para. As nossas histórias caminham lado a lado. E como nós, o cultivo também mudou. Não cultivamos apenas cana, cultivamos energia. Ela não está só no campo, está no dia a dia do brasileiro. No café, no pão e até na granola que dá energia para mais um dia. A energia é fundamental para a vida. Está nas ruas e nas estradas, movimentando o Brasil que vai mais longe. Etanol, tecnologia ecológica 100% brasileira. O biodiesel que transporta o trabalhador todos os dias. É a alternativa limpa para iluminar as cidades. Energia elétrica sustentável da biomassa em favor do brasileiro. A FMC se orgulha dessa parceria. Investir em cana é investir no brasileiro. Inovamos juntos para o Brasil não parar. Onde tem cana, tem energia. Tem FMC. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa sala de gestão de negócios do terceiro seminário DOP de inovação. Hoje estamos no último dia, do nosso seminário, já passamos aí por várias palestras, vários debates, trazendo conhecimento de inovação aí para todas as áreas das nossas usinas do Brasil e das usinas aí da América Latina e de outros países também dos demais continentes. O tema de hoje da nossa sala de gestão de negócios é mais voltada para a área de TI, especificamente, E a gente vai mostrar para vocês hoje, os nossos colegas aqui de painel, a TI inovando no setor da bioenergia, Porque a TI também tem que se inovar, tem que estar buscando inovação. Então, a gente vai contar aqui, com algumas pessoas, alguns profissionais de usina, o Flávio, que o nosso convidado aí especial também, que vai falar um pouquinho para vocês da inovação em TI, e vai ser muito interessante as coisas que a gente vai estar ouvindo aqui desses profissionais. Então, quero agradecer a cada um de vocês por ter aceitado o nosso convite e estar conosco aqui. E agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo Gonçalves, que é gerente de TI da UISA. Rodrigo, a palavra está com você agora. Obrigado, Rosângela. Bom dia a todos, obrigado, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com esses nobres colegas do setor de superenergético, do setor de bioenergia do Brasil. É um imenso prazer ser o moderador desse painel com só feras, Primeiro, a gente vai falar um pouquinho aqui de como a TI está inovando, só com feras. Nós estamos com o Robson Casardian aqui, com mais de 23 anos de experiência no setor de TI. Já tive o prazer e a honra de ser par do Robson no setor, Hoje o Robson está do outro lado da cadeira, um consultor, tem muito a agregar para a gente. O Flávio, Flávio Bispo, diretor do Instituto Icorpes Brasil, mestre em engenharia elétrica pelo COP, uma grande experiência para contribuir para a gente, vai palestrar para a gente, falar um pouquinho aqui sobre o papel das startups na inovação em bioenergia, e cada vez mais nós vemos aí no setor as startups nascendo dentro do setor, e a importância da startup para a aceleração da inovação no setor. O Ariel Júnior Souza, aqui também lá, gerente de TI da São Domingos, bem-vindo, Ariel, muito bom revê-lo, a gente tem se falado bastante nos últimos dias, vai contar o seu case de como incorporando integridade aos processos lá na São Domingos, tem muito a contribuir para todo mundo no setor. O Antônio José, também, que é um colega de longa data, está lá no Tietê Industrial, bem-vindo, Antônio, gerente de TI da Tietê, lá ele é responsável pela TI, controladoria, acho que custos também, Antônio? Tá somando aí. Bom dia, Rodrigo. Hoje eu estou fazendo a gestão da TI, o controle agrícola e a balança. Exato. E o José Carlos Siqueira Júnior, professor de TI do Grupo Balbo. Bem-vindo, José, que está fazendo um grande trabalho lá. Eu vi esses dias um webinar, participei com ele, de um bate-papo, de um case muito interessante na logística. Parabéns, muito legal. Então, teremos também um debate muito rico, muito produtivo para todos que estão nos ouvindo e acompanhando a gente. E aí, para não perder tempo, para a gente começar, eu queria convidar o Flávio, dando boas-vindas mais uma vez, e chamar o Flávio para a sua palestra, para falar um pouquinho para a gente
de como as startups e a inovação na bioenergia. Como está acontecendo esse ecossistema, Flávio? Muito bem-vindo e obrigado pela oportunidade de palestrar para a gente. Flávio, seu microfone. Então, eu queria agradecer ao convite que eu recebi e o prazer de estar aqui conversando com vocês. Queria especialmente fazer um agradecimento à Rosângela, ao DOP, pelo tratamento que eu tenho recebido desde que nós começamos a conversar. E eu vou tentar dividir com vocês algumas ideias para ver como é que essas ideias se incorporam ao que vocês já fazem hoje na usina. Como nós estamos falando sobre inovação, eu vou tentar agregar um pouquinho de inovação na conversa e para ver se a TI começa a assumir um papel muito mais relevante do que tem hoje no futuro da inovação, no futuro do setor de bioenergia. Então, eu vou contar uma historinha primeiro, para vocês entenderem o contexto que nós estamos conversando. O próximo, por favor. Eu vou querer mostrar para vocês o que acontece com as empresas em geral hoje. Desde os últimos 10 anos, está acontecendo uma revolução que está passando desapercebido, talvez para quem já está no campo, quem já está na labuta, e que não consegue acompanhar os detalhes, só acompanha o resultado do que está acontecendo. Então, eu queria colocar para vocês as minhas ideias, e eu vou ser um pouco professoral. Eu dou aula na FAPESP, e eu dou aula para startups na FAPESP. Então, eu vou contar um pouquinho da história, do como é que isso tudo aconteceu e o que representa isso para o setor de bioenergia. O próximo, por favor. Qual é o problema que existe hoje nas empresas em geral, inclusive nas usinas, em que você tem que trabalhar, você tem que produzir. Então, qualquer empresa hoje, ela procura certamente continuar a inovar. Por que ela inova? Ela inova porque ela tem que manter o seu negócio. O problema da empresa é que, ao ter que manter o seu negócio, ela tem que focar nas suas operações diárias. Ela não pode tirar o olho das operações diárias. Então, a inovação que a empresa normalmente faz é em cima do que ela já faz. Ou seja, ela inova no seu próprio negócio. E, ao ter que se concentrar na inovação no seu próprio negócio, ela perde o foco no que vai poder acontecer no futuro. Ela não consegue manter a mesma dinâmica que ela faz no seu negócio, que ela conhece bem, para acompanhar o que pode estar acontecendo no futuro que vai influenciar a empresa. No futuro, o que precisa é que a empresa avalie as perspectivas, não só as perspectivas do setor, mas o impacto que as novas tecnologias vão ter no seu negócio. E a empresa não tem muito tempo para isso, ela acompanha marginalmente. E o que acontece hoje é que, de um momento para o outro, aparece um competidor que vai fazer uma grande transformação no setor e a empresa está e vai ser influenciada. Então, a pergunta é, como é que a empresa consegue manter um olho no... Como é que é a história? O olho no gato e o olho na sardinha. Ela precisa estar acompanhando a evolução e o impacto que as novas tecnologias vão ter para o seu futuro. Não é só no setor de bioenergia. Qualquer empresa passa por esse processo. Existe até um pensador lá de Harvard, que faleceu esse ano, o Christensen. Ele dizia o seguinte, que o problema maior da empresa é que ela é uma empresa.
e ela não consegue fazer as inovações que a empresa precisa, porque ela não pode correr o risco de se deslocar a sua atenção para fazer essa inovação. Então, o que aparece, então, é a oportunidade para que novos entrantes criem coisas que a gente nunca pensou, e quando a gente vai olhar, esses novos entrantes já estão fazendo, já estão tendo resultado que interfere no nosso negócio. Então, o que eu estou convidando ao pessoal de TI é começar a pensar fora da caixa na oportunidade que hoje as novas tecnologias vão oferecer ao setor produtivo através das startups. As startups, elas são e vão ser, por um prazo longo, o principal veículo de inovação. O próximo. Então, eu estou só trazendo aqui um pensamento que a McKinsey fez alguns anos atrás e que mostra o seguinte, que qualquer setor produtivo, qualquer participante do setor produtivo passa por estágios. E o primeiro estágio, que é o Horizonte 1, é onde a empresa trabalha. E a empresa, ela sempre procura inovar porque ela tem que se manter no setor, ela tem que se manter competitiva. Só que a inovação que ela pratica é sempre uma inovação incremental, porque é onde ela conhece bem. Ela não tem nem tempo, nem coragem de fazer coisas muito arriscadas. Então, ela se mantém bem, ela avança, mas incrementalmente. Vou pular aqui o Horizonte 2. O Horizonte 3 são as inovações disruptivas, que você não acredita, que você não imagina que vai acontecer, que você não aceita porque não tem nenhuma evidência. Só que tem uma startup que tem coragem de atacar aquele assunto e, eventualmente, vai dar certo. E, se der certo, pode influenciar significativamente todo o negócio que a empresa faz. Então, nesse caso, as empresas têm que acompanhar as evoluções para tomada de decisão. Normalmente, esse acompanhar significa ela se torna investidora minoritária numa empresa que está trabalhando no setor. Então, é fundamental que vocês de TI acompanhem todas as startups que um dia vão poder influenciar o negócio de etanol. E o Horizonte 2 é o meio, ou seja, são áreas que vocês já identificaram, que vocês acham que são interessantes, mas que é muito mais barato você olhar e adquirir uma startup que está externa ao processo do que você fazer internamente, porque a startup tem capacidade de realizar coisas que você não tem. Esse é o campo do que a gente chama do Open Innovation. Então, esse já é o campo bem operacional. Vocês identificam as necessidades, vão no mercado para ver quem está fazendo, e aí vocês conseguem investir ou até comprar uma outra startup e integrar no seu processo. Vou dar um exemplo bem simples. A WEG, que é uma grande empresa que todos nós conhecemos, ela sempre fazia equipamentos do setor elétrico. Um dia, a WEG resolveu começar a fazer software para o setor elétrico. O que ela fez? Ela foi no mercado, viu quem já estava fazendo e foi lá e comprou. Então, esse é o processo do Open Innovation. Você compra alguém que já está fazendo aquilo que você quer fazer. Que é mais barato você comprar uma startup ou se associar a uma startup do que desenvolver internamente. O próximo. Então, o Horizonte 1, que é o horizonte de vocês, a empresa executa o seu modelo de negócio e só inova incrementalmente. O Horizonte 2, a empresa procura estender o modelo de negócio e aí ela faz isso através de
aquisição de uma startup que está fazendo aquela inovação. E no Horizonte 3, que normalmente são coisas muito malucas que a empresa nunca pensou, é bom acompanhar, porque pode alguma coisa sair de lá. O próximo. Esse é um desenho que, infelizmente, vocês não estão vendo nada, mas eu vou tentar qualificar o porquê que eu apresentei esse desenho. No lado, na coluna bem da esquerda, são os símbolos, os logos de empresas que vocês de TI conhecem de cabeça para baixo. Amazon, Apple, Cisco, Facebook, GE, Google, IBM, Intel, Microsoft, Oracle. São as maiores empresas de TI do mundo. E existem 3 colunas aqui, uma bem à direita, uma do meio e uma à esquerda. A da direita são os projetos internos, importantes projetos internos, que as empresas estão fazendo. Na coluna da esquerda são as coisas malucas, que as empresas não estão fazendo. São as startups que fazem, mas as empresas investem porque não pode deixar a startup correr solta. E na coluna do meio é o Open Innovation. Ou seja, são coisas que as empresas adquirem as startups para incorporar no seu patrimônio, no seu projeto, no seu programa. Então, eu deixei esse quadro aqui, apesar de não dar para ver nada, que é para vocês notarem que há uma migração da direita para a esquerda. Ou seja, cada vez mais a inovação vai sair das startups mais disruptivas. Coisas que a gente não consegue pensar hoje, que não está na literatura, que está numa um pensamento maluco de um maluco que resolveu fazer alguma coisa. Por que existe essa startup maluca? É que eles não têm a menor responsabilidade, não tem que pagar folha de pagamento, não tem que fazer estrutura, eles têm a liberdade de fazer o que eles quiserem, e eles podem fazer o que eles quiserem. Alguma coisa eventualmente dá certo. Então, aí que apareceram essas coisas do tipo Uber, Airbnb, que saem de coisas que ninguém nunca pensou fazer, que a grande maioria delas era até ilegal fazer. Mas as startups vão e faz. Uma empresa não pode fazer isso. Então, do lado direito são as coisas que vocês imaginam fazer internamente. No lado esquerdo são aquelas coisas que vocês nunca pensaram e nem vão pensar, mas é bom estar acompanhando. E no meio estão aqueles que vão efetivamente agregar valor em coisas que vocês já têm uma visibilidade. Próximo. O próximo, por favor. Então, eu vou contar uma historinha aqui, rapidamente, que é o seguinte. Esse processo de startup parece hoje uma coisa antiga, mas ele é um movimento novo. Por que ele é um movimento novo? Porque, tradicionalmente, a inovação acontecia centralmente na empresa, que dependia de grandes quantidades de recursos, dependia de grande capital, dependia de equipamentos sofisticados. Hoje em dia, qualquer startup pode ser criada com o celular. Uma startup não precisa de dinheiro para ser criada. Então, é por isso que aparece uma Tesla do nada. A Tesla nasceu do nada. E vale mais do que a GM, a Ford e que toda a indústria automobilística. É incrível você imaginar isso. Uma empresa saiu do nada e consegue ser valorizada pelo mercado muito mais do que todas as grandes companhias automobilísticas do mundo. E aí vem a história desse sujeito, que é o grande promotor desse movimento, chamado Steve Blank, é um professor de Stanford e Berkeley, e ele até diz, de brincadeira, que a Tesla nasceu no sofá da casa dele.
E ele foi chamado pelo Congresso americano, em 2009, 2010, para reformular todo o setor produtivo americano. E aí ele introduziu essa metodologia que a gente está usando aqui no Brasil, na FAPESP. O próximo. Então, só para a gente qualificar, claro que startup, pelo nome, é tudo que a gente cria novo. Tem todo tipo de startup. Você tem uma startup que simplesmente você cria porque você quer ter prazer. Eu sou do Rio, tinha startup que o pessoal criava para ir para a praia. Ficava na praia a vida toda. Ele vivia de praia. Era uma startup, mas não ia ser competitivo, não. Você tem a startup normal, que vai virar uma pequena empresa, uma consultoria, o cara vai viver, manter a família, não vai sair muita coisa. Eu não vou entrar em detalhes, mas o que me interessa é uma startup que consiga se tornar competitiva no mercado, ser global e poder ser fator de inovação no setor produtivo. Então, nós estamos atrás da startup competitiva. O próximo. Para qualificar o que eu estou falando, o que é startup? E essa aqui é a minha definição de startup. A startup é uma organização temporária, ou seja, ela acaba. Quando é que ela acaba? Ela acaba quando ela cumpre o seu papel. Qual é o papel da startup? Descobrir um modelo de negócio que seja escalável, repetitivo e lucrativo. O que quer dizer isso? A startup começa com uma ideia maluca, qualquer que seja ela, e vai mudando a ideia dela até encontrar alguma coisa escalável. O que é escalável? Que alguém invista nela. A startup ganha dinheiro não com fluxo de caixa, ganha dinheiro com investimento de terceiros. Então, ela tem que apresentar um modelo de negócio que invistam nela. Então, no dia que ela descobre esse modelo de negócio escalável, que possa se tornar uma Tesla, uma Uber, uma Airbnb, aí ela decide que esse é o modelo de negócio que ela vai aplicar no mercado. E ela pode testar qualquer coisa. O próximo. Uma empresa, por outro lado, não tem essa grande chance que a startup tem. Uma empresa é responsável. Uma empresa ela tem que fazer coisas, vender, receber dinheiro, ter lucro para pagar os funcionários. A startup não precisa vender nada. A startup pode fazer o que ela quiser enquanto ela for startup. E quando ela descobre o que ela vai fazer, ela vira uma empresa com as suas responsabilidades. Então, enquanto ela é uma startup, ela pode atirar em qualquer direção, sem responsabilidade nenhuma, até descobrir qual é o negócio que todo mundo vai poder investir nela, para ela poder crescer. O próximo. Então, a diferença principal entre o que a gente considera startup e empresa é isso. Startup procura o modelo de negócio. Startup não realiza nada, não precisa vender, não tem estrutura, não tem secretária, não tem laboratório, não tem produção. Startup está procurando a coisa que vai se tornar um grande negócio. E a empresa executa esse negócio. Então, a startup, quando descobre o modelo de negócio, vira uma empresa para poder executar o que ela descobriu. Próximo. Então, esse é o primeiro recado. Startup não é uma pequena empresa. Startup não é uma empresa. Tudo que a gente aprendeu dos nossos MBAs sobre como gerir uma empresa não serve para uma startup. Startup é um outro animal. Ele não serve, as métricas que a gente acompanha na startup, não é as métricas da empresa. Startup não tem retorno de investimento, startup não tem fluxo de caixa, startup tem nada disso. Não tem business plan. Pessoal, não tem business plan. Se uma startup vier apresentar o business plan para vocês, não é mais startup, é uma empresa. Vocês têm que diferenciar o que é uma startup do que é uma empresa. A startup não precisa ter business plan, tem que ter um modelo de negócio, que você acredite e que invista no modelo de negócio. Próximo. Por que startup não dá certo? O principal motivo é porque não tem cliente. E aí vem o primeiro ensinamento para a startup. A pessoa mais importante da startup é o cliente. Não é a tecnologia,
não é a equipe, não é o pesquisador, é o cliente. Se não tiver cliente, não tem startup. Próximo. Então, quando a gente faz o programa na FAPESP, e eu quero convidar vocês, todas as usinas, a se juntarem ao que a FAPESP faz. A FAPESP faz um programa que pode apoiar qualquer ideia. Essa ideia tem que ser, na FAPESP, um projeto de pesquisa, ou seja, que está procurando, que não tem certeza, não é um projeto de desenvolvimento. Mas a FAPESP não tem limite, não é para apoiar quem tem doutorado ou apoiar quem vem da universidade. Ela apoia qualquer boa ideia. Tem um programa lá só de apoio a pequenas empresas. A única coisa que não precisa, não pode, é que a entidade executora que vai abrigar a startup tenha mais do que 250 empregados. Então, vai ter que ou trabalhar com uma subsidiária, ou trabalhar com uma outra spin-off, mas é muito comum empresas usarem subsidiárias e apresentarem projetos na FAPESP. E o que a gente faz na FAPESP? A gente ensina as startups, as equipes, a descobrir o cliente. A primeira etapa, que é a etapa do treinamento, é chamado de descoberta do cliente. Pode parecer besteira, né? Porque vocês acham que tudo que a usina faz, tudo que alguém faz, a gente já sabe que é o cliente. É um erro crasso. Você vai descobrir que o cliente é uma pessoa toda especial. O cliente é quem tem um grande problema, muito importante, não resolvido, que a startup resolve. Esse é o cliente da startup. Não é quem não tem problema, é quem precisa de resolver o problema. Até a brincadeira que a gente faz lá é a seguinte, é quem tem um problema tão grave que não dorme de noite. Você tem que descobrir qual é o problema que não deixa o sujeito dormir de noite. Esse é que você vai fazer. Próximo. Existem, e aí que vem o interessante, no conceito geral, existem 4 tipos de mercado, e a gente tem que se qualificar em qualquer um deles. O primeiro tipo de mercado é um mercado que existe. Por exemplo, esse mercado de etanol. Ele existe. E tem vários competidores, por exemplo, vocês, ou outras empresas internacionais. São do mercado existente. Qualquer um que vai entrar nesse mercado vai ter que competir nesse mercado. E é difícil competir no mercado existente, a não ser que você tenha uma vantagem que os outros não queiram, que você consiga valorizar e que o cliente não viu ainda. Ou seja, que você descobriu um problema que os outros não descobriram ainda. Mas é complicado você entrar no mercado existente. A vantagem do mercado existente é que já existe cliente. E a dificuldade do mercado existente é que tem competidores fortes, grandes, que estão lá e você vai ter dificuldade de competir com eles. Então, o que você faz? Uma solução interessante é ressegmentar o mercado. O que é ressegmentar o mercado? Quer dizer o seguinte, eu crio condições no mercado que os que estão no mercado não vão querer fazer. Vou dar um exemplo aqui, exemplo de livro. Uma empresa queria fornecer viagens e eles teriam que entrar no mercado internacional, onde está a United, American, Air France e todas as outras. E aí, como é que eu vou entrar nesse mercado? Então, eles resolveram entrar no mercado oferecendo passagens baratas, sem reserva, sem aeromoça, sem comida. Então, a Southwestern fez isso. Ou seja, nenhuma empresa em sã consciência vai querer abandonar o seu sistema de reserva, de gestão de passageiro e abandonar o seu serviço. Então, ela entrou, ressegmentou o mercado e criou um submercado no qual ela tinha vantagens. Então, assim que ela entrou no mercado. É chamado ressegmentação de mercado, o que é uma boa solução. Um terceiro tipo é chamado de mercado novo, ou seja, tem um garoto na universidade que está fazendo um desenvolvimento de um novo biodiesel e a partir de ar. Sei lá, uma coisa maluca.
E esse cara, esse negócio é interessante, mas como é que ele vai entrar? Não tem nenhum cliente que é tão maluco de aceitar aquilo. Então, esse chamado mercado novo, o sujeito não vai atrás de clientes, você vai atrás dos early adopters, dos caras que gostam de novidade, gostam de inovação, que apostam que na inovação é o fator central no que ele pensa. Ele nem precisa, mas aí, porque é uma inovação, ele resolve dar força. Então, no mercado novo, você tem que descobrir esses early adopters, porque através deles é que você vai criar a nova solução. Ontem eu participei de um seminário sobre 5G. Não sei quantos de vocês conhecem 5G, a nova tecnologia que está pintando aí, que vai ter um impacto enorme no agro, mas é uma coisa nova. Então, eu propus que olhassem o 5G como se fosse uma startup nova, e aí, com o 5G, você vai poder fazer coisas do tipo gestão da fazenda em tempo real. Vocês vão poder fazer, porque não tem latência, o 5G tem a latência muito baixa. Vocês vão poder fazer tratores autônomos com altíssima precisão. Vocês vão poder fazer imagens de satélite com distância, com resolução de milímetros. Vocês vão poder, com isso, identificar, por exemplo, novas doenças da cana no seu estágio mais inicial. Então, o 5G vai fazer uma grande mudança em toda a agricultura de precisão, que vai influenciar vocês. O importante que a gente precisa ter que, no mercado novo, você tem outros processos. E o clonado é quando você copia um troço de fora. Eu não vou entrar em mais detalhes, já falei demais sobre isso. Próximo, por favor. O que eu estou querendo estimular vocês, e eu vim aqui para agitar um problema um pouquinho, é o seguinte: eu acompanho o TI há muito tempo, eu trabalhei em telecomunicações grande parte da minha vida, e eu sempre vi a TI no back-office. O que quer dizer no back-office? A TI é suporte. A TI que tomava conta do computador, agora a TI toma conta do cloud, a TI faz só as coisas de suporte. Eu acho que está na hora da TI ir para o front office. Eu acho que está na hora da TI assumir a sua responsabilidade em cima dos negócios, especialmente no agronegócio. Porque o agronegócio está se tornando um negócio de TI, não um negócio necessariamente de cana, não um negócio necessariamente de etanol. É um problema da TI. E eu queria convidar vocês a pensar nesses termos. E o dia que vocês puderem, eu queria estimular vocês a fazer uma revolução interna na usina, mostrar para o dono da usina de como a TI agrega valor e é a TI que resolve os principais problemas que a usina tem. Próximo, por favor. Então, eu vou dar alguns exemplos que vocês conhecem certamente, mas eu queria só interpretar nesse aspecto, onde a TI pode e deve assumir a liderança. Próximo. Então, a fazenda, hoje, é composto de um conjunto de dados. São centenas de milhares de dados que a fazenda usa diariamente. E ela usa esses dados ocasionalmente, porque eles têm alguns processos que utilizam e fazem análise desses dados. Mas a sistemática no uso de dados traz uma informação que a gente não consegue avaliar. Eu vou dar um exemplo no lado médico e vocês podem fazer isso com o lado agrícola. Você faz o exame de sangue. O exame de sangue dá um resultado daquele paciente. Só que um banco de dados de exame de sangue
é composto de milhares, milhões de exames de sangue, que tem uma informação embutida sobre o comportamento da população. Esse comportamento da população é fundamental para o sucesso de qualquer coisa, de qualquer tratamento. Existe um caso na literatura de uma empresa chamada Flatiron Health, comprada pela Roche por 2,1 bilhão de dólares, que só entendia uma coisa, o comportamento de uma pessoa com câncer. Eles pegaram dados de milhares, centenas de milhares de pacientes com câncer, dados não estruturados, estruturaram os dados e começaram a entender como se comporta a população que tem câncer. E, com isso, eles conseguiram agregar valor à empresa Roche, que tinha uma droga que não conseguia ter resultado, porque não entendia como o paciente de câncer pensava. Então, existem dados na fazenda que são importantíssimos na evolução do solo, na evolução da umidade, na evolução das doenças, que estão perdidos, porque a gente olha só o resultado final. Então, se a TI começar a pensar em cima de identificar valor em cada coisa que tem na fazenda, nos dados da fazenda, a Bosch tem um projeto hoje, que eu posso dar para vocês, quem quiser, eu posso mandar, que coleta 100 variáveis de mudas em estufa. E ela consegue, só pela coleta, prever o risco da infecção e o início de doença. Pelos dados. Os dados são fundamentais. E só quem entende de dados, vocês entendem de análise de dados. Então, estou querendo que vocês usem a competência de vocês para assumir o papel no front office. Próximo, por favor. O próximo. Agricultura de precisão. Todos vocês acham que conhecem a agricultura de precisão. Afinal de contas, os grandes fornecedores estão aí dizendo que agora vocês podem botar sensor, vocês podem fazer isso, identificar a erva daninha, tem esse ou aquele agrotóxico. O problema básico da agricultura de precisão é o dado. E vocês devem se preparar para a entrada do 5G. Vai entrar daqui a 2 anos. Quando entrar esse 5G, vai mudar de cabeça para baixo a comunicação na fazenda. Vai mudar de cabeça para baixo a coleta de dados na fazenda. O número de sensores vai aumentar estupidamente. Vocês vão poder fazer coisas em tempo real. Ou seja, o que está passando dentro da usina influenciar o que está passando dentro da colheita. Essas coisas, vocês têm que mudar a cabeça do pensamento. Essa vai ser uma empresa integrada. Vocês podem controlar todo o sistema de produção da empresa. Próximo. Aumento da produtividade. Vai depender de vocês. Não vai depender só dos agrônomos. Vai depender dos caras de TI. Que vocês conseguem prever o clima, vocês conseguem organizar melhor o solo, vocês vão poder fazer tudo aquilo que o poder da informação vai permitir que você atualize e adapte a fazenda à realidade que vai acontecer, não à realidade que está acontecendo. Próximo. Então, a minha proposta é o seguinte, vocês começarem a pensar sobre o que é possível fazer em tempo real. O que existe hoje? Hoje existem empresas que fornecem imagens, drones, satélites fornecem imagem. Cada vez mais esses processos daí vão se tornar comuns. Eles vão precisar de algoritmos de análise adaptados à realidade da fazenda de vocês. Então, eu queria, primeiro que vocês criassem os mecanismos de identificar tudo que existe aí de novas tecnologias e de novas tecnologias que vão aparecer e que vão impactar o seu negócio.
e vocês liderarem esse processo. Não é o cara de P&D da fazenda. Que isso, o P&D da fazenda, o cara de P&D, de inovação interna, ele vai avançar somente para usar a inovação nos negócios atuais da fazenda, que é isso que ele está sendo pago. Ou seja, melhorar um pouco o processo da extração, melhorar um pouco o resultado da fermentação, o que seja. É isso que ele vai estar focado. Enquanto que vocês podem começar a coletar dados, criar algoritmos, personalizar a fazenda e se preparar para uma grande mudança que vem aí na agricultura de precisão. O próximo. Eu aqui estou colocando só como exemplo o que está acontecendo em alguns outros países. Nos Estados Unidos, o Departamento de Agricultura criou 2 grandes institutos, um ligado a alimentos e o outro, o próximo, por favor, e o outro ligado à agricultura básica. E está concentrando em áreas que vão gerar impacto. Aí eu estou botando algumas delas. Visão computacional, machine learning, interação homem-robótica, etc. É fundamental que vocês comecem a olhar essas tecnologias e ver como é que elas vão impactar o negócio de vocês. E melhor do que isso, vocês acompanhar o que as startups estão fazendo, que elas vão ser o vetor de entrada da inovação. E talvez melhor ainda que isso, se vocês tiverem coragem de falar com os donos da fazenda, vocês criarem as startups. Eu queria ver as startups saindo das fazendas. As fazendas gerando startups em ideias mais inovadoras possíveis, que vão fazer a grande mudança em cima de problemas que vocês já identificaram na fazenda. O próximo. Então, eu vou te dizer o que eu faço hoje. Meu prazo já está estourando aqui, né? Eu já estou. Eu criei um instituto, eu dou aula na FAPESP, já treinei na FAPESP 315 startups. Vou começar uma turma agora, semana que vem, mais 21 equipes. Já treinei 315. E eu vim com essa ideia de fomentar as startups a partir desse processo que aconteceu nos Estados Unidos com o Steve Blank. E eu queria chamar vocês para se juntar a isso. Hoje, esse instituto, eu trabalho com um subconjunto dessas startups, com 54 startups. Ajudo elas a dar certo. O que é dar certo? Elas entrarem no setor produtivo com soluções que vão gerar grandes impactos. Então, esse instituto foi criado com isso, para ajudar as startups que passaram pelo programa da FAPESP para entrar no mercado. E o mercado são vocês. Os problemas vocês é que têm. Eu fiz parceria com todos os institutos do agronegócio, agronômico e tal, biológico, pesca, zootecnia. E eu queria, talvez, se vocês acharem conveniente, um dia poder mostrar para vocês o que é isso, como é que é isso. Eu treino com essa metodologia do Customer Development, porque todas as universidades americanas fazem isso. Todos os órgãos federais americanos fazem isso. Tem uma lei nos Estados Unidos que diz que quem recebe dinheiro federal tem que fazer uma startup para transferir o resultado da pesquisa para o setor produtivo. É isso que esse que é o meu grande objetivo aqui. Então, eu queria convidar vocês para entender o que a gente faz e verificar a interface que isso tem em cima do negócio de vocês. E o pior de tudo, eu quero estimular esse pensamento em vocês, que vocês podem mudar o papel da TI dentro da unidade produtiva. A TI tem que ser a líder do processo do futuro. O próximo, por favor. Aí embaixo tem o endereço do Instituto. Dá para voltar um instantinho? Isso. Aqui embaixo, na última linha, tem um endereço. Vocês querem dar uma olhada no site, vocês podem dar uma olhada. Mas uma coisa, se vocês quiserem, eu posso montar um programa para capacitar, para mostrar para vocês o que é isso e estimular que vocês criem as suas startups. O próximo.
E aqui tem os exemplos de algumas startups nossas que tem hoje, o que eles estão fazendo. É claro que eles ainda estão num processo, é coisa nova, começou em 2016 isso na FAPESP. Então, eles fazem fertilizantes orgânicos, eles fazem inoculantes, tudo para cana, tá? Eles geram, tem inoculante promotor de crescimento, aumento de produtividade por ressonância magnética, isso é produtividade da extração, melhorar a extração, mapeamento do solo e análise de satélites, análise das plantas por satélite, e uma startup faz computador de bordo para as máquinas de vocês, tratores, caminhões, etc. Eles fazem computador de bordo. São alguns exemplos que a gente tem lá, mas eu estou querendo os exemplos de vocês. Queria ver vocês criando suas startups para que resolvendo ideias mais malucas possíveis do que pode estar acontecendo na fazenda. E se preparar para a revolução que vem aí com o 5G. Mais ou menos era isso. Desculpe eu estar passando do tempo. Muito obrigado, pessoal. Eu estou à disposição depois para perguntas. Hein? Agradeço a atenção de vocês. Bom dia. Bom dia, obrigado, Flávio. Grandes insights aí para a turma. A gente vai deixar as perguntas, tem algumas perguntas caindo aqui para a gente, mas aí, para a gente não perder o time, eu queria já chamar o Ariel para o nosso próximo palestrante, falando um pouco do case lá da São Domingos com o IA, que é muito interessante, incorporando integridade aos processos. Ariel, bom dia novamente, e está contigo. Fique à vontade aí para conduzir o seu tema. Vamos lá. Esperar a Rô colocar um slide aí. Bom, eu vou, antes de falar diretamente no nosso case, eu tenho que conceituar um pouco, tá? A questão do que nós estamos tratando de inteligência artificial, porque o tema é muito amplo, né? Então, quando a gente fala em inteligência artificial, nossa, se a gente for abrir demais, vamos falar muita coisa. Então, eu vou conceituar o que nós estamos fazendo aqui, tá? Uma conceituação, momento atual, mostrar o nosso case aí para vocês, tá? Bom, a São Domingos está há 68 anos de história aí, né? Nos últimos anos, ela mudou radicalmente a visão dela como empresa, né? Então, ela está se profissionalizando, a gestão profissionalizada, hoje é conduzida a presidência pelo o Neto Sanches, o André Sanches, que é o presidente da companhia, mas eles têm essa visão moderna da gente alterar os nossos processos em busca, utilizando tecnologia, tá? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que negociar, eu gostei do desafio do Flávio, a TI se colocar de uma forma diferente, eu acho que você tem que negociar isso, o gestor da empresa, o presidente da companhia, a própria companhia, ela tem que entender que isso é um caminho válido, né? Então, essa negociação de para onde ir é bem importante. Então, nós fizemos isso aqui no nosso dia a dia, tá? Fizemos isso com os nossos gestores antes de iniciar esse processo. E aí a gente também pediu ajuda, a gente trouxe outras empresas, né? A gente criou, aí tem um grupo que eu acho muito importante aqui, que às vezes alguém que está aqui ainda não sabe, nós temos o grupo GT Agro, né? Que é um grupo de TI que une a maioria das companhias e usinas do setor, a grande maioria eu acho que está com a gente, tá? E esse grupo, a gente tem vários temas que a gente discute internamente e a gente troca muita experiência. É uma vantagem tanto fazer parte do GT Agro, tem uma turma aí que não dá para nomear, aí uma turma gigante que a gente está sempre trocando ideia, né? Algumas companhias também, que desses cases que nós vamos mostrar, né? Tem uma companhia, a Axion, que vocês devem, tão logo, vocês vai ouvir falar muito dessa companhia, tá? Também nós discutimos como começar essa transformação digital aqui na São Domingos. Quem trouxe essa visão de estratégia, essa visão que o Flávio estava falando de Big Data, né? De trazer tudo para a nuvem, nós já estamos preparados com ela há muito tempo e nós já estamos indo para esse caminho. Na verdade, hoje 100% da companhia já está com seus dados na nuvem, tá? 100% dos dados da companhia estão na nuvem. Por quê? A gente entende também que é uma forma de você dar grandes saltos com relação à inteligência artificial, tá? Então, a estratégia, como nós estamos fazendo só tecnologia disruptiva? Não. Nós estamos fazendo pequenos incrementos, tá? Então, nós temos uma estratégia para quick wins, né, que a gente chama de pequenas melhorias. Nós temos uma estratégia que seria de médio prazo, né? E agora, depois de um ano, nós estamos partindo para essa
tecnologia mais disruptiva, né? Que a estratégia quem está nos trazendo é a Triceios. Nós temos a Dimastec também, que nasceu esse projeto junto com a Dimastec há 2 anos aqui na São Domingos, discutimos bastante. Hoje eles têm um produto, né, o Dimas lá, ele tem um produto hoje que é o DT Facio, que já é um produto desse trabalho de 2 anos em cima de inteligência artificial, que eu vou mostrar alguns resultados para vocês também. Vamos seguir o tema, e antes eu não podia deixar de falar também da minha equipe, tá? Esses 2 anos, o que eu vou mostrar para vocês é resultado de 2 anos de trabalho de toda essa turma aí que está comigo, tá? O Éder, o André, o Renato, o Flávio, o Ricardo, Lucas, o Flávio, o Borelli, o Rodrigo e o chefão, né, o nosso diretor, que me convidou para esse desafio, que é o Juliano Fischer. Nós tínhamos feito isso numa grande companhia do setor, né, começamos esse trabalho, evoluímos bastante lá, mas aqui eu estou tendo a oportunidade de fazer bem diferente graças a essa oportunidade que está me sendo dada de mudar a estratégia de TI, tá? É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos realmente colocando a TI no campo. Desse pessoal que está aqui, metade deles trabalham no campo. Eles sobem em colhedora, tá? Eles acompanham o processo de colheita. Então é uma visão totalmente diferente. A TI tem EPI aqui, botina. É uma coisa bem diferente mesmo do setor. Vamos para a próxima aí, ó. Bom, então conceituando um pouco para vocês, a gente falando de inteligência artificial, só para pontuar que isso não é novo, tá, pessoal? Isso é de 1950 que esse negócio começou. Por que nós estamos agora com esse boom, e todo mundo falando, todo mundo comentando? O que mudou nisso tudo? A única coisa que mudou é o poder computacional. Hoje a gente tem um poder computacional que a gente pode levar esse volume imenso de dados para uma nuvem, tá? E a gente subir 30, 40 servidores analisando esses dados, e eles ficam ligados por 12 horas, 24 horas, e depois você tem o resultado dessa análise de dados, né? E você pode chegar a resultados incríveis utilizando uma grande massa de computadores. Coisa que no passado você tinha que fazer um investimento gigante para você poder ter esse poder computacional e fazer essa análise de dados. Então, o que mudou, basicamente, é esse poder de você calcular um grande volume, tá? Então, isso nós estamos falando de coisa de 1950, são técnicas antigas, tá? Só que com ferramentas novas, né? Hoje é onipresente, você, apesar de você não saber, mas por trás daquelas recomendações de onde você comprar, o que comprar, a interpretação de voz da Alexia, do Siri, né? O reconhecimento de face que existe já nas ferramentas de mídias sociais, ali por trás é IA, né? Detecção de spam. Tem até um exemplo, né, da Wiza aí, né, que o Rodrigo deve mostrar também, vamos comentar pelo menos. A Wiza, apesar que nós fizemos um projeto para desenvolvimento do software, só que você tem esse mesmo projeto, essa mesma forma de reconhecimento facial já na nuvem de grandes players. Então ele optou por usar lá, tá? Então são formas diferentes de se fazer, mas chegar ao mesmo resultado. Eu acredito muito na nuvem, no futuro. Muita coisa que nós estamos falando hoje, nós vamos utilizar na nuvem de uma forma mais fácil e mais barata, tá? Eu vou, então, conceituando para vocês, IA, Machine Learning, isso não é nada novo, tá? Eu vou abrir em 2 áreas aí, no próximo, a gente vai abrir para pontuar isso para vocês. Então, qual que é a mágica dessa inteligência que está sendo criada agora? Basicamente, nós estamos falando de conceitos estatísticos, aplicado regressão nessa massa de dados, tá? Aquela árvore de decisão, onde você chega a algumas conclusões, e dessas conclusões você pode usar predição. Eu chego a uma conclusão e projeto o futuro, tá? Como vai ser o futuro, baseado nesses dados que eu fiz a predição. Então, como que funciona, né, aí no canto direito embaixo? Como que funciona a interpretação da face, do reconhecimento facial? Eu tenho que jogar várias imagens para esses computadores, fazer um treinamento, falar, cara, esse aqui, né, o exemplo embaixo aí, esse é cão e esse é gato, esse é cão e esse é gato, mostram 2.000 imagens de cão e gato para ele, classifica essas imagens e coloco isso dentro de um algoritmo do sistema, né? E aí ele, no final, quando você apresentar uma foto para ele, depois do resultado de treinamento, né, incorporado a essa inteligência,
você apresentar uma foto, ele tem condição de analisar, baseado nos dados de treinamento, se é um cachorro ou um gato. A mesma forma é o que a gente utiliza para fazer o reconhecimento facial, tá? Expandindo um pouco essa lógica, a gente tenta copiar, é bem próximo do que um neurônio faz, tá? Você tem uma entrada, você tem a sinapse cerebral ali, né? Um conjunto de sinapses que gera uma saída, que é um resultado, tá? Por que que a gente está falando isso? Inteligência artificial, você pode chegar a um resultado de cachorro e gato e, ao mesmo tempo, você acionar um motor, você fazer um acionamento, criar uma ação. Então, isso é muito comparado com um pensamento, uma sinapse cerebral, onde você chega a um resultado e você aciona um músculo, tá? Então, é essa comparação que eu queria mostrar para vocês. Tem condição de treinar um computador com inteligência artificial para que eu possa acionar um mecanismo? Total. Isso já está sendo utilizado, tá? É o dia a dia. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos mais à frente, tá? Eu vou falar um pouco agora de estratégia. Por que que nós optamos por utilizar a inteligência artificial? Não foi aleatoriamente, tá? Isso não foi porque, basicamente, eu resolvi fazer isso e vou fazer dessa forma, não. Eu tinha uma estratégia que eu não tinha dinheiro para fazer tudo. Eu precisava selecionar algumas coisas. O que nós usamos? A gente fica monitorando o mercado. Então, essa representação gráfica que vocês estão vendo aí, que é o Hypocycle, né? É uma forma de você analisar a metodologia. Então, no eixo X ali, né, são as expectativas, tá? No eixo Y são as fases que essas tecnologias têm de amadurecimento, né? E embaixo, nas cores, a gente tem as cores, são tecnologias que vão vingar daqui 5 anos, ou daqui 10 anos e tudo mais. Então, a gente foi lá e selecionou algumas tecnologias que a gente entende que tem potencial de ser aplicado ao nosso negócio, né? Não dava para a gente, por exemplo, tratar aqui de carro autônomo. Cara, não dá para a gente ter pretensão de pôr carro autônomo agora numa usina. Daqui 10 anos, podemos estar falando nisso, mas nós temos que ser pontual, nós temos que pegar uma tecnologia que vai nos trazer resultado no curto e médio prazo. Nós não somos uma empresa de software, né? Nós somos uma empresa de agronegócio tentando extrair o máximo de resultado através do uso de tecnologia. Então, isso é uma premissa que nos leva a ter uma estratégia, né? Só explicando um pouco para quem queira usar essa metodologia, né? Então, logo que uma tecnologia sai, ela está na fase ali de trigger, né, de gatilho, né? Aí ela passa por uma fase de boom. Então, vou só citando algumas tecnologias aí que nós estamos falando, né? Que está na fase inicial aí que a gente chama de boom, né? Não sei se vai dar para vocês verem aí, mas, por exemplo, algumas tecnologias que está agora, o computador quântico, né? Que é aquela laranja lá em cima, lá, o computador quântico está saindo da fase expectativa e ele vai para uma fase futura. Pode ser que algumas tecnologias vinguem e pode ser que não. Tem uma zona, a terceira zona ali, que a gente chama de zona da desilusão, é quando uma tecnologia, por mais que ela teve uma alta expectativa, ela não conseguiu transformar isso em resultados, tá? Então, o exemplo, né, que dá para falar para vocês, acho que foi para frente aí, sim. Um exemplo que dá para falar para vocês é do carro autônomo, tá? O carro autônomo, ele passou por uma fase de evolução tecnológica bem grande, de expectativa bem grande, houve vários incrementos, mas a gente não conseguiu, o pessoal não conseguiu colocar ele de uma forma viável, tá? Então, hoje o que nós temos são veículos, tá? São veículos que a gente possui um apoio na direção, que é uma direção suportada, né? E a gente tenta utilizar ela. Existe carro autônomo? Existe. Nós vemos vários casos, várias fotos. Só que ele não vai chegar no comércio a ponto de você poder ir lá e comprar ele e sair com o carro autônomo. Por quê? Existem vários desafios, né? Desafio, por exemplo, de ruas, sinalização, sabe? Imagina, já teve um exemplo, né, do pessoal treinando o carro da Tesla na Índia, né?
Então, você vê que dificilmente a gente vai conseguir chegar nesse nível. Quando a gente está falando, sempre é bom, importante ler as cores, né? Nós estamos falando de que essa tecnologia deve amadurecer daqui a 10 anos, tá? Então, a gente olha para isso daqui e nós setamos 3 coisas que nós achamos interessante nesse Hypocycle. A gente pegou inteligência artificial, basicamente machine learning, tá? Que é aquilo que eu falei, estatística, regressão e tentar chegar a um resultados. A gente pegou também a parte de reconhecimento facial, né? E junto com essas empresas parceiras, porque a São Domingos não tinha esse capital para montar startups, diferente que tem algumas companhias que têm condição de montar aquelas incubadoras de startup, né? Nós não tínhamos e a gente precisava, de alguma forma, trazer esses resultados. E aí a gente buscou essas parcerias com essas empresas e que eu vou mostrar como que a gente evoluiu nisso aí, né? O passo para o próximo, né? Então, o reconhecimento facial, que nasceu há 1 ano e meio atrás, tá? Eu estou na companhia há 2 anos, há 1 ano e meio atrás chegou esse desafio para a gente, né? Nós tínhamos os reps aqui na companhia e nós precisamos fazer a substituição desses reps, seria um investimento até que razoável em termos de software. Também nós tínhamos algumas dificuldades e problemas, e a gente falou, cara, vamos tratar isso de uma forma diferente, né? Então nós tivemos apoio aí de algumas companhias em que encamparam o projeto e a gente trouxe para cá, tá? Então a gente colocou hoje que a gente tem aqui na companhia em produção de inteligência artificial. Nós temos atualmente todo o campo nosso, a parte de registro eletrônico de ponto é feito com reconhecimento facial, tá? Nós estamos falando hoje, até peguei o registro atualmente, nós registramos 270 mil pontos com reconhecimento facial. E tem um negócio engraçado, que eu propus a questão da integridade dos processos. Como que a gente aceitava uma tecnologia de biometria, né, que nós tínhamos a biometria, o dedo que você colocava lá no registro eletrônico de ponto, e essa biometria ela tinha 6% de margem de erro. Eu falei, gente, mas não pode aceitar, no momento atual tecnológico, a gente aceitar 6% de erro, é uma coisa muito grande, né? Pois é, eu acho que tem muitas companhias aí que têm isso hoje, né? Tem muitas companhias, aqui era um exemplo, né, no passado, que nós tínhamos um alto índice de problema para ajustar o ponto das pessoas, né? Então, tinha um grande índice de inconsistência. Nós zeramos isso com a tecnologia, tá? Aqui é quase que muito pequeno esse número de ajuste manual que tem, dada a confiança que conseguimos evoluir com os nossos parceiros nessas tecnologias. Aqui a São Domingos é um negócio tão engraçado. Aqui dentro nós temos 2 companhias que estão evoluindo o produto aqui num processo de parceria tecnológica, tá? É bem diferente de você falar, pô, tem tudo aí. Não, aqui tem tudo. Porque a gente pretende evoluir essas parcerias, essas tecnologias e levar para o GT Agro de uma forma compartilhada. Eu acho que você tem uma tecnologia e você não passar isso para o seu setor, eu acho que é quase um pecado. Apesar que tem incubadoras que têm esse papel, né, de levar a tecnologia para as companhias, só que eu acho que o modelo, e depois eu vou abrir para discussão, né, eu acho que é importante, será que esse modelo é o ideal? Porque essas tecnologias nascem e é tanta empresa tentando ganhar dinheiro em cima dela, que a hora que ela vai para o mercado, ela está tão cara que ela é inviável, tá? Então, a usina não compra tecnologia de ponta, porque simplesmente não dá para comprar, é muito caro, tá? Então, em produção nós temos isso. O que nós estamos fazendo, né, também agora em fase de teste? Nós estamos tentando colocar controle, identificação do funcionário para abrir portas na catraca, tá? Identificação de funcionário para controle de área exclusiva. Aqui nessa área só entra determinadas pessoas por conta de risco, né? Então, é feito o reconhecimento facial para liberar essa área, tá? Nós estamos evoluindo bastante com controle de imagem, controle de insumos, tá? Por exemplo, hoje nós podemos, por exemplo, né, se a gente colocar uma câmera numa lagoa de vinhaça, é possível a gente disparar um alarme falando que tem uma pessoa muito próxima a essa lagoa de vinhaça e que ela não poderia estar ali, tá? Então, são evoluções que estão sendo feitas, estão sendo tratadas,
e eu acho que nós temos desafios aqui como TI, nós temos que aplicar isso, a tecnologia está aí, agora como nós vamos aplicar isso? Ó, reconhecimento facial, reconhecimento de imagem, se é uma pessoa, se não é, isso está pronto. Nós só temos que pensar junto em como utilizar isso de forma que traga resultado para o nosso negócio, tá? Um bom ponto que eu tenho discutido bastante com o Rodrigo, com todos os fornecedores de software, eu acho que a API de tecnologia, por exemplo, a API de reconhecimento facial, ela tem que ser tratada como uma API, ela tem que ser distribuída como uma API. Eu concordo que todos têm que ganhar, e lógico, quem fez a tecnologia tem que ganhar. Mas a gente tem que ser bem democrático no consumo dessa tecnologia, tá? Eu vou dar outros exemplos aí, vai para frente. Ah, tá, eu só queria exemplificar para vocês que não para por aí o reconhecimento facial, né? A gente tem condição, por exemplo, da gente falar sobre controle de fadiga, né? Então, aqui, por exemplo, na São Domingos, que nós temos, todos os nossos veículos são 100% monitorados por telemetria, de uma tecnologia que nós criamos internamente aqui junto com um parceiro, né? Então, cada veículo nosso tem um celular. Como que a gente vai evoluir no futuro? Cara, a gente pode chegar no ponto de reconhecer a fadiga através da expressão do rosto do colaborador, da posição da boca e do conjunto disso tudo, tá? Isso é bem possível hoje. Com relação à face, de sentimento, eu consigo interpretar o sentimento da pessoa. Eu tenho até um código, já que isso é padrão de uso tecnológico, né? Que você qualifica o sentimento da pessoa, como ela tá, se ela tá triste, se ela tá alegre, baseado em padrões de rosto, e aí você escalona olho, nariz, né, que é a face média, e a face inferior, que é o queixo, dente, boca, tá? Então isso é possível você fazer isso e extrapolar isso aqui para qualquer outra coisa que você queira fazer com isso, tá? Tem muita gente utilizando isso, por exemplo, para ver o impacto de vitrine, tá? Isso está pronto, tá? Na nuvem, isso aqui já é um produto e você pode consumi-lo, tá? Seja ela AWS, Microsoft ou Google. Vamos mais um passo aí, Rô? Uma coisa interessante que eu acho que nós temos que pensar é que nós não precisamos de grandes tecnologias para fazer avanços, tá? Aqui na São Domingos, nós fizemos grandes avanços basicamente com duas tecnologias: o celular e a nuvem, tá? Nós entendemos que o celular vai ser a interface padrão dos nossos colaboradores, né? Com o celular, eu tenho todas as informações de ambiente, eu tenho todas as informações de um veículo que nós plugamos uma tecnologia nos veículos, que a gente tem toda a telemetria do veículo e ela é passada para esse celular. Eu tenho toda a informação do colaborador, se eu queira tirar essa informação dele, onde ele está, localização, e até mesmo a telemetria humana. Se eu colocar um relógio, um smartwatch nele, eu posso até medir a pressão desse colaborador, tá? Então, nós estamos falando de um aparelho que já está lá, né? E a gente tem que extrair o máximo dele. Gente, nós estamos falando de um aparelho que é R$800, R$700, e que ele está lá no bolso do teu colaborador no campo. Ele tem giroscópio, ele tem acelerômetro, magnetômetro, mede pressão atmosférica, luminosidade, temperatura, ele faz tudo isso. E a gente tem que fazer uso dessa tecnologia. Se eu pegar todas essas informações e subir isso para a nuvem, isso me traz um potencial para me ajudar na questão de informações gigante, tá? Depois, quem que tiver curiosidade, eu não vou fazer agora que não vai dar tempo, nosso tempo está escasso, mas se você apertar o botão asterisco, chancela, 0 asterisco chancela, você vai conseguir visualizar esses sensores. Se você clicar, por exemplo, no acelerômetro lá, e você movimentar o celular, você consegue calcular qual o deslocamento do aparelho no tempo, velocidade, tá? E através dessa tecnologia, por exemplo, que a Samsung e a Apple, ela mede aquele passômetro, né? Quantos passos você deu no dia, tá? Então, isso está lá, por que não usar esses sensores, tá? Aqui nós desenvolvemos alguns outros sensores, mas a grande maioria deles nós utilizamos o celular para tirar. Legal? Vamos dar um outro passo aí, Rô? A questão... Então, até agora nós estávamos falando de reconhecimento facial. Qual que é o desafio nosso agora? Tá? Nós estamos trazendo esse monte de dados para cá. E a gente tem a pretensão de tomar as melhores decisões com esses dados.
tá? Esse era o objetivo, trazer os dados e tomar decisões sempre mais acertadas. A gente entende que decisão, até aqui um exemplo que eu coloquei da literatura, né? Decisão encontrar, tomar uma decisão ideal, né? Baseado na informação disponível. Então, nós temos informação e aí nós extrair o máximo dela. Só que você tem algumas limitações quando você toma uma decisão. A qualidade, se a informação está disponível ou não, e o tempo para você tomar essa decisão. Então, ter a informação e o tempo para essa tomada de decisão são fatores importantíssimos, né? E você tem o que a gente chama de limitação cognitiva, quer dizer, quanto menos informação uma pessoa tem e quanto menor o prazo para ela tomar essa decisão, mais ela vai tomar baseado na cognição dela, tá? Então, se você aumentar a quantidade de informação e a velocidade dessa informação, essa decisão passa a ter uma qualidade melhor. É isso que a gente usa em inteligência artificial, que a gente chama de Decision Intelligence, tá? A gente está testando isso aqui, tá? Nós já temos bastante informação que nós estamos testando isso. Às vezes a gente chega a algumas conclusões, por exemplo, como que a gente, uma decisão, exemplo que a gente está testando aqui, que foi um exemplo, né? Você identifica que um veículo está fazendo uma operação, né? Ele iniciou uma colheita numa área de maturador. Imediatamente eu disparo um alerta aqui dentro, ó, cara, não poderia ter feito isso, ele está numa área que não está liberada porque tem maturador. Então eu gero um alerta, esse alerta gera um insight ao gestor, né? Só que depois de 5 minutos eu vi que essa decisão não foi tomada. E aí é que entra o ponto, né? Eu vou tomar essa decisão de desligar o trator? Eu poderia. No nível tecnológico que nós estamos hoje, eu poderia simplesmente não deixar ele ligar a máquina naquela localização, né? Só que a gente sabe que essas decisões, então nós temos que evoluir muito ainda com relação a conhecer o processo de decisão no campo, tá? Esses eventos que geram, esses processos que geram perdas, decisões erradas, a gente tem que analisar, porque o que acontece é que uma decisão errada não é uma só, é um conjunto de várias pequenas decisões que geram uma falha, tá? A gente está tentando estruturar isso ao máximo possível. Eu vou mostrar alguns exemplos no próximo slide. Por exemplo, né, quem tem TAC, tá? Aqui na São Domingos, né, nós temos embaixo aí em cinza, se um colaborador nosso registrou o ponto antes de 1 hora de refeição, a gente gera um alerta, tá? Um insight, um alerta lá, né? Fala, cara, tal colaborador, ele não registrou o ponto dentro de 1 hora, tá? Como que eu faço isso? Eu tenho reconhecimento facial, que é a tecnologia, que é na hora que joga para a nuvem, e eu tenho um sistema de inteligência artificial que fica lendo eventos que possam gerar problemas, tá? Então, nós não estamos falando de no final do mês você tirar um relatório para ver quem avançou o TAC, né? Quem ficou mais de 1 hora. Cara, depois de 1 mês a Inês está morta, né? Nós temos que ser na hora, né? Aqui no nosso caso, nós estamos tomando decisões na hora, tá? O cara deu 24 minutos e picou o cartão, já vai disparar um aviso lá para o gestor dele no campo. Falar, ó, cara, você teve problema de TAC hoje com tais colaboradores na tua frente, né? Motor ocioso, por exemplo, né, que é uma coisa que... Aqui o motor ocioso, ele dispara alerta para o colaborador que está lá na máquina, falando, ó, você agora está com esse problema, gera para o gestor, e se ninguém tomar decisão, gera para o gerente, tá? E também vai para, sabe? Então a gente tenta movimentar as pessoas que tomam ação num processo de decisão, para que a gente consiga fazer com que ela altere o máximo possível e da maneira mais rápida possível, né? Nós estamos removendo o conceito de relatório, analisar relatórios. A ação, o evento de uma falha, que é um evento para a gente, ela tem que gerar uma ação imediata, tá? Lógico que a gente tem o ser humano, então a gente tenta fazer o quê? Volta naquele princípio da decisão, levar o máximo de informação, o mais rápido possível, e deixar com que esses agentes que vai fazer esse trabalho decidam de uma forma menos cognitiva e com mais informação, tá? Esse é o objetivo, por enquanto. Ainda não dá para a gente desligar o trator. Eu acho que era isso que eu queria falar com relação aos dois processos de IA, né? Inteligência artificial.
e reconhecimento facial, reconhecimento de imagem. Eu abrindo a discussão, e que são pontos que eu acho interessante também, é a questão ética do uso da inteligência artificial, sabe? Eu acho que em algum momento nós temos, eu ia até dar um exemplo na apresentação, né, que nós estamos falando um exemplo do que aconteceu recentemente com o governo lá da Inglaterra, né, onde ele utilizou um algoritmo para definir quem estaria sendo classificado para estudar em determinados colégios, né? E a gente sabe muito bem que estatística, né, professor? Quando a gente fala em estatísticas, moda, mediana, desvio padrão, a gente exclui, né, os fenômenos, né, dessa daí. O resultado ele será dado dentro de uma amostra, tá? E aí a gente exclui os fenômenos. Então, isso tende o uso de inteligência artificial, se a gente não trabalhar essa questão ética, ela tende a gerar, a excluir os fenômenos, tá? E a gente vai trabalhar sempre dentro de um padrão, acho que esse é um ponto. E o outro é se a gente juntar a inteligência artificial com o nível que nós estamos chegando, não sei quem teve a oportunidade de assistir na última sexta-feira, a companhia do Elon Musk, onde ele colocou a Neuralink, né? Onde ele colocou, é possível hoje colocar um chip, né? Ele colocou em porcos, né? E ele sabia exatamente quais movimentações esse animal fez, cada músculo que ele movimentou, e a gente pode chegar num nível, do jeito que a gente está indo, nós vamos chegar daqui uns dias num nível de pensamento, né? Então, nós temos que colocar ética nessas discussões. Quando a gente começa a ter muito dado, a gente vê que a gente pode influenciar as pessoas, a gente pode mudar decisões. Então, a ética tem que estar sempre acompanhado dessas tecnologias. E eu queria colocar isso para a gente discutir em conjunto aí. Obrigado aí pela oportunidade, Juan. Muito bom, Ariel. Legal, boa palestra. Aí, aproveitando já o gancho, eu queria pedir aqui para o Antônio, tem algumas perguntas chegando, para fazer algumas considerações. Ele já pontuou aqui, a gente está falando no chat, sobre a apresentação tanto do Flávio quanto do Ariel. Tá ok, Rodrigo. Aproveitando aí esse conteúdo apresentado pelo senhor Flávio e pelo Ariel, excelentes as informações repassadas para todo o público. E quanto à apresentação do senhor Flávio, né, isso não foi uma apresentação, né, acaba sendo uma aula aí da concepção de startup. E logo no começo, onde ele cita aí o problema da inovação na empresa, que ela busca essa inovação constante, com foco nas oportunidades, e lá também na questão que ele se referencia aos horizontes de crescimento. Eu gostaria que, ele contou duas historinhas, eu gostaria de contar uma historinha também que aconteceu comigo, em que eu carrego na minha vida. Quando eu era bem novo, eu treinava futebol de campo, e depois achava interessante, comecei a treinar futsal. Aí o professor de educação física me viu e falou, aquele baixinho lá, esperto, rápido, vamos levar ele para treinar handebol. E aí um belo dia o meu pai me chamou de lado e falou, filho, você está treinando tudo e não está jogando nada. E isso me fez refletir em ter mais foco, ser mais objetivo na vida. E isso se aplica nas empresas hoje no dia a dia. E eu gostaria de referenciar, principalmente, uma das apresentações que eu assisti neste seminário, que o apresentador, o moderador, foi o senhor Darley Miranda, que o tema foi como gerenciar equipes remotamente desenvolvendo uma política de home office, frente a esse momento que nós estamos, né? Ele explicou muito bem o momento de transição que nós estamos passando, né? E naquela apresentação dele, ele fez citação de 8 dicas para os gestores trabalhar no dia a dia. E eu tomei a liberdade de destacar 2 delas que estão basicamente relacionadas aos temas de hoje. A primeira que ele utilizou foi: não utilize muitas ferramentas ao mesmo tempo, pois cada uma tem o seu tempo de aprendizado, aderência, análise de gap, etc. Vem muito a ver com a apresentação que o senhor Flávio acabou de fazer para a gente, né? De repente, você traz
toda essa tecnologia que nós estamos vivendo, né? O Ariel fez uma explanação excelente para a gente, mas se você concentra tudo isso dentro de uma empresa, ou você concentra tudo isso em cima da TI, você vai estrangular, né? Ela vai ter trabalhando muito e não entregando nada. E a sexta dica que ele citou, é que ele citou assim, acabe com a sobrecarga de informações. E aqui eu peço a permissão para ele, eu adaptaria ela em monitore a sobrecarga de informações para você não tomar decisões errôneas. Novamente, aqui nos arremete, seria principalmente na apresentação do Ariel, né? Você vai ter um volume muito grande de informações e você precisa ter essa capacidade de analisar e selecionar a melhor, a que vai agregar mais benefício ao seu negócio. E para resumir um pouco mais, a TI, ela vive constantemente brigando no investimento correto para a empresa, né? E as empresas, hoje, elas não fazem grandes investimentos com receio dos custos que são apreendidos, porque, normalmente, o nosso negócio, hoje, a margem ela é muito pequena. Porém, o custo, diariamente, ou ele vai ser multiplicado por alguns milhões de toneladas, ou por alguns milhares de hectares. E, sem dúvida nenhuma, o Ariel apresentou para a gente que essas tecnologias, principalmente com a tecnologia de inteligência artificial, ela está a galope na nossa frente. E hoje seria muito assertivo você investir e conhecer um pouco mais sobre a sua automação com RPA e principalmente no seu machine learning. Eu queria acrescentar isso ao nosso conteúdo, Rodrigo. Muito bom, Antônio, muito bom. O José Siqueira também tem duas perguntas que eu achei bem interessantes. José, você quer aproveitar o tempo do Flávio aí? Quero aproveitar, sim, agradecer ao Flávio pela excelente palestra, muito boa mesmo. Eu já tinha visto outros materiais dele aí pela internet, e é uma pessoa notável aí na questão de evoluções, inovações, né, treinamento nas startups. Flávio, a gente tem visto aqui, pelo menos na região, tem aumentado bastante o número de startups de agro, né? Até aí no Vale do Piracicaba, uma área reservada a startups de agro evoluindo, hackathons sendo feitos aí na parte de agro para buscar soluções que vão gerar um modelo de negócio, como o senhor explicou bem. Agora, a dúvida é, as usinas, né, são um modelo mais tradicional, como o senhor citou, a gente está naquele horizonte 1. O senhor acha que todas essas empresas em torno das usinas agora, essas várias startups em torno da usina oferecendo serviço, oferecendo inovações, podem fazer com que as usinas se movimentem também a inovar mais dentro de casa, né? Mudar talvez o modelo de gestão da própria usina por conta de todos os parceiros estarem nesse modelo de inovação? Bom, deixa eu tentar qualificar. Primeiro, eu queria cumprimentar o Ariel pela palestra dele, foi ótima, e mostra de como as usinas estão avançando. Quer dizer, você está vendo que dentro das usinas, dependendo da disponibilidade, as usinas têm condição de avançar resolver seus problemas. Que isso que o Ariel mostrou, tem um monte de problemas que já existem tecnologias comprovadas e que a gente tem que usar. E eu gostei muito, eu não tenho informação do GT Agro, depois eu queria que o Ariel me desse mais informação, porque a ideia é boa também, de você desenvolve as novas tecnologias e dissemina junto com o grupo para que esse conhecimento se espalhe e melhore a produtividade de todo mundo. Então, eu tenho certeza de que vocês vão, por esse processo de integração dos grupos e acompanhando as novas tecnologias, vão pegando, na medida que as tecnologias amadurecem, que vocês vão saber incorporar. Então, o processo que o Ariel mencionou é um processo em que você vê uma coisa aparecendo e incorpora, que já está comprovado. Eu não estou propondo que a usina faça maluquice.
ou seja, pegar um troço não comprovado e vai utilizar. Né? Mas a usina tem que saber que a maluquice está acontecendo. Então, e talvez a minha provocação era que o papel da TI tem que mudar. Essa é a minha provocação. Porque a usina é igual banco, está se tornando uma empresa de TI. Então, eu queria só levantar, esse é o tema que eu quis levantar. Será que a usina produtora de etanol, de açúcar, está virando uma empresa de TI? Ela sempre foi uma empresa agrícola. Tá? Então, eu estou levantando esse tema. Eu acho que vai se tornar uma empresa de TI e que a gente poderia se preparar para isso. Então, é o seguinte, eu não acho que as maluquices vocês têm que fazer internamente. Então, existe um caminho, eu comentei aqui rapidamente, tem um caminho. Vamos criar startups. Vocês vão criar startups. O que vocês quiserem. Não dentro da empresa, porque nenhuma empresa que cria startup internamente e joga para dentro da empresa, a startup sobrevive. Porque a empresa tem métricas, a empresa tem resultados, a empresa tem objetivos. O RH expulsa em 10 minutos. O startup não trabalha num dia, só trabalha de noite. É outra vida, ele é outra cabeça. Então, tem que ser fora. Sob gestão de vocês. Vocês têm que gerenciar. E outra coisa, não faz mal que dê errado. Dê errado é parte do processo. Na usina, vocês não podem dar errado. O Ariel não pode que o processo que ele vai definir para implantar que seja um negócio que dê furo, porque vai cair nas costas dele. Uma startup pode fazer a maluquice que quiser. Então é o seguinte, eu estou querendo que, primeiro, vocês entendam que eu acho que a usina de álcool vai se transformar numa empresa de TI e que vocês são os líderes desse processo. Então, essa é a primeira coisa. Como é que vocês fazem isso? Durante a vida de vocês vão ter que ir ajustando. Então faz um processo devagar. Existe o Horizonte 2. Qual é o Horizonte 2? Vamos conhecer o que esses caras estão fazendo. A grande maioria é porcaria. Mas vai ter um outro. Quando é que você vai ter sensibilidade? Quando você precisar de alguma coisa. Então, quem define o processo são vocês. Não são as startups. As startups estão sendo criadas, um monte delas, mas vocês definem o processo. Então, eu preciso... era isso. Olha, primeiro, que vocês entendam que vão aparecer startups, quer vocês queiram, quer não. Um monte. Segundo, a gente precisa ver qual dessas startups atende aos interesses de vocês. Quem decide, vocês decidem. No dia que vocês quiserem fazer, elas estão lá. Se não tiver, não tem problema, vocês criam. Então, o objetivo da startup é resolver problemas. Quem tem os problemas? Vocês. Então, vocês têm sensibilidade do problema. Senão, as startups vão ficar criando um monte de coisa lá. Vão ficar criando, o achômetro é enorme. Mas vocês é que são o ponto final. Então, eu queria que vocês tomassem uma atitude proativa. O meu desafio é esse. Vocês têm que tomar uma atitude proativa. Segundo, eventualmente, isso que eu falei pode acontecer. A usina virar uma empresa de TI. Se virar empresa de TI, vocês têm que estar prontos para assumir a usina. Mano. Então, esse que é o meu... Então, o que eu posso contribuir no momento? Eu acho que você já tem um processo do GT Agro muito bom de vocês disseminarem a tecnologia. Então, agora vamos fazer o seguinte, vou ensinar o outro pedaço. Que tal vocês aprenderem como criar startup? Não precisa criar dentro de vocês. Precisa de dinheiro, não tem dinheiro na usina, não faz mal, pega dinheiro da FAPESP. Concorre dinheiro da FAPESP, pô. É dinheiro dos outros, dê errado, não tem problema. Eu vou contar como é que funciona o capital de risco, só para vocês que vocês... Capital de risco não funciona com certeza. Ele funciona com expectativa de certeza. Então, é isso, ele investe em 10, sabendo que 8 vão dar errado. É a mesma coisa com vocês. Vocês vão querer ter um startup que vai estourar a boca do balão, investe em 10. Possivelmente vão ter 2 ali que vão ser importantes. E eu queria ensinar vocês como fazer isso, como
Vamos criar startup? Vamos criar startup. Criem o que vocês quiserem. Startup que vai melhorar a produção, que vai melhorar a telemetria. O que eu quero dizer é que a evolução, vocês não conseguem controlar a evolução, vai evoluir. Entrar o 5G vai ser um inferno na fazenda. Tudo que vocês estão querendo, não querendo, uma quantidade de dados, o Antônio José não estava querendo mais, não queria ver mais, ele quer focar, vai ser um inferno. A gente tem que estar preparado para o inferno, porque vai ser os dados é que vão tocar o negócio. Tem que estar. Então, como é que vai fazer? Se é um aplicativo, não sei, não tenho a solução agora. Que tal experimentar? Vamos experimentar. Vamos criar uma máquina para analisar todos os dados de solo, todos os solos diariamente durante 10 anos, ver o que acontece. Será que a gente aprende? Tem um sujeito lá do meu grupo que faz análise de solo para escolher onde é a melhor hora de plantar. Tá? Só para isso. Então, diz, se você plantar aqui e não plantar ali, a cana vai ser melhor do que a cana que é plantada lá. Quem decide hoje é o agrônomo. Eu acho que tem que ser vocês. Eu estou só levantando os temas que estimular a discussão de vocês. Mas o que eu posso contribuir no momento hoje é de botar vocês em contato com as startups. Eu tenho 50 e poucas, tenho umas 40, 30 e tantas, 40 em agro, outras. Dão uma olhada no que eles estão fazendo. Sem nada, só para olhar o que eles estão fazendo. E, mais importante, me diga quais são os problemas que vocês têm, que elas podem eventualmente resolver. Que a startup funciona por problema. Porque eu não falei uma coisa, o chamado cliente da startup é quem tem problema. Quem não tem problema não é cliente da startup. Então, se vocês não tiverem problema, não precisam nada da startup. Só que tem muitas coisas que a gente acha que não tem problema e tem problema. Tá? Então, e mesmo que seja uma coisa completamente nova, é bom vocês acompanharem, porque um dia pode ser que dê certo. E aí vocês estão preparados. É isso. O meu papel aqui era de criar confusão, tá certo? Então, foi esse o objetivo. Agora, eu queria conhecer mais do GT Agro e queria ter a oportunidade de você, eventualmente, da gente continuar depois daqui, com a ajuda da UDOP, da gente poder continuar a conversa e, eventualmente, vocês aprenderem a criar startup. Vocês são o agente importante. É isso, mais ou menos, que eu vim fazer aqui. Nós já vamos contactá-lo, professor. Aproveitando aí os insights do professor, eu queria fazer uma pergunta para o Robson. O Robson já esteve do nosso lado aqui, foi nosso par, né, nas usinas, e agora ele está do lado de lá como consultor, aí, vamos dizer, uma startup. Qual que é a sua visão, Robson, desse cenário todo? E aproveitando o gancho, a pergunta do Gilberto Girardi. Como engajar a alta direção das usinas, né, frente a um cenário econômico que a gente vive hoje, cada vez mais difícil? Como engajar a alta direção e como é de estar do lado da startup agora? Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que tem que ter um pouco de veia de empreendedor, né? De arriscar, de dar a cara, se jogar mesmo. Eu acho que isso é fundamental. Até tem um exemplo prático que há 3 anos atrás, eu recebi um convite para fazer parte de uma startup que chama Lady Driver, que é de um familiar e é um Uber que concorre diretamente aí no público feminino. E aí, pasmem, né? Eu recebi um convite para entrar com R$25 mil por 20% da empresa. E aí eu falei assim, não vou botar 25 mil nunca nessa empresa, porque o Uber vai lá, cria um botãozinho, só mulheres, acabou o negócio de todo mundo. E esses caras, né, continuaram, e eu tenho contato até hoje eu apoio eles consultivamente, sempre apoiei na área de TI eles. Então aí há 3 anos, o Uber não criou o botão só mulheres coisa nenhuma, eles estão no nicho de mercado, já fizeram 2 captações, estão terminando a captação agora de R$1,5 milhão, com sucesso, já captaram 80% desse valor, e está todo mundo feliz. É uma empresa que dá lucro? Ainda não, né? Mas é o que o Flávio falou muito bem. Qual é o objetivo da startup? É captar, e o objetivo desses caras hoje é assim, eles vão chegar num ponto de equilíbrio,
mas eles estão querendo captar, ganhar mais mercado, crescer, trazer mais motorista, trazer mais passageira, e estão conseguindo isso muito bem. Então, com relação ao que o Flávio pergunta, né, o Fábio Girardi pergunta, é difícil engajar os gestores da alta direção, mas eu acho que tem que plantar uma sementinha deles de ser tolerável a erros, né? Faz parte do empreendedorismo errar. E uma vez em uma entrevista, um gestor perguntou para mim, qual foi seu maior erro na área de TI? Aí eu falei assim, cara, eu não sei te responder, né, no começo da carreira. E ele falou assim, Robson, errar é uma característica do empreendedor. Então significa que você não está empreendendo. Se você não errou, você não empreendeu. E aí eu saí daquela entrevista, que foi uma aula, né, falando assim, poxa, eu devo errar mais. E aí, nos meses subsequentes, acabou caindo na minha vida um gestor de TI, que ele falava assim, eu preciso errar 49% dentro da empresa. Se eu acertar 51%, eu continuo aqui. Então, porque eu vou me permitir errar, porque a hora que eu acertar, eu vou dar um tiro tão grande que vai funcionar e todo mundo vai ficar feliz. E ele fez isso com muita sabedoria, ele incubou dentro da empresa, que não era do agronegócio, uma área de logística e WMS, para construir um sistema, e um ano depois, a empresa alavancava suas vendas de distribuição com novos clientes, usando esses dois sistemas, que foram construídos dentro de casa. E aí não tem muito certo e errado, né? Eu acho que é a experimentação, não dá para ir colocar tudo na mesa de uma vez, é muito arriscado, porque você perde foco, que é o ponto que o Antônio comenta. Então, eu sempre costumo falar, né? É uma balança, você tem que dosar muito bem essa balança, empreender, dar errado faz parte, as empresas têm que ser tolerantes a esses erros e participar disso consultivamente. Eu não acho que a área de TI é a líder sozinha, precisa sim da área de negócio também participar e estar junto e dar a mão com a TI. A TI tem um papel protagonista nessa história, mas a TI não faz nada sozinha. Não adianta eu querer falar, vou fazer uma colheitadeira nova que sozinho provavelmente a gente não vai conseguir, por mais que a gente tenha conhecimento. Mas eu acho assim, as oportunidades estão aí, tem muita oportunidade aparecendo no mercado. Essa semana mesmo, pelos contatos dos chineses que eu tenho, eu estava vendo o CEO Brasil da AliExpress, ele mostrou lá um trator sendo operado pelo 5G, o cara dentro da casa dele, com aquela super poltrona, com joystick, ele estava operando o trator a não sei quantos quilômetros de distância, sem perigo de cair um negócio em cima do trator, romper uma barragem, matar um motorista, tá lá, né? Quebrou, vai danificar o equipamento, ok, mas preservando a vida humana. Então, de novo, né? Eu acho que o Flávio foi muito certeiro nas suas colocações. O mundo está aí para a gente inovar e aprender, é um mundo que está se transformando a cada dia, e cabe a TI fazer parte desse protagonismo, né? Não dá para a gente ficar sentado achando que vai cair do céu, não vai. Né? Pessoal, deixa eu contribuir aqui, Robson, o que você falou. É o seguinte, eu acho que convencer o dono da fazenda a ser empreendedor, e ele que é um cara conservador, é complicado. Tá? Ele é ele, e tem outras variáveis que permitem ou não permitem. Mas se você pegar esse grupo, GT Agro, são vocês. Por que vocês não criam não digo uma incubadora, um processo de criação de startups? Tentando. Sem dinheiro, precisa botar dinheiro para isso. Estou querendo dinheiro de vocês. E aí, joga 10 ideias. Vocês têm um grupo grande, 10 ideias. 10 startups. Uma vai dar certo. Uma vai dar certo. Startup não precisa de dinheiro, porque ela não tem estrutura. Ela só precisa comprovar ou achar o modelo de negócio. E esse negócio de achar o modelo de negócio, como é que é feito esse negócio de achar o modelo de negócio? É feito através de entrevista com o cliente, que tem o problema, porque senão ele não seria cliente.
Na FAPESP, o cara faz 100 entrevistas, 100, em 2 meses. Para quê? Para saber se o que ele está propondo se sustenta junto com o cliente. Se não se suportar, não se comportar, é muito fácil, ela muda, startup muda. A gente tem até um nome para isso, pivota. E startup pivota, empresa não pivota. Empresa não pode pivotar, porque quebra. Pivota por outros, eventualmente outros motivos, legislação, aí... Mas, em princípio, vocês não criam no GT Agro uma incubadora, não digo incubadora, esse instituto que eu dirijo é uma incubadora virtual. A gente cria junto, uma incubadora virtual. Vocês entram com as ideias, montam as equipes, tem que ter um empreendedor e vamos testar 10 ideias. Vamos testar, vamos ver se alguma dá certo. E, se possível, está precisando de dinheiro, apresenta projeto à FAPESP. E aí, consegue ou não consegue. Eventualmente, vai convencer um ou outro empresário de, pô, é meu filho, vou botar dinheiro lá, aí resolve o problema do... Só precisa do dinheiro de pinga. Os primeiros dinheiros da startup são de 3 níveis, além da FAPESP. A gente diz os 3 Fs. Friends, Family e Fools. Fools, para quem não está entendendo, são os bobos. Bobo é o cara que aposta numa ideia sem ter nada para garantir que aquilo vai dar certo. Mas ele é bobo, pô. O que ele pode fazer com ele? Então, se uma startup arruma 100 bobos, hoje a lei permite que um bobo invista R$10 mil numa startup. Junta 100 caras, dá 1 milhão. 1 milhão. Então, se quer juntar 1 milhão para uma startup para começar, para dar a partida, arruma 100 bobos. Podem ser vocês. Aí já tem 1, 2, 3, 4, 5 bobos. Não, é bobo no bom sentido. É o cara que é como o Robson até hoje, ele não contou o resto da história dele. Ele está chateado que os caras ganharam dinheiro e ele não ganhou, porque ele não botou os 25 mil lá dentro. Essa que era a história dele. A história dele foi isso, que ele não teve coragem de... Então, mas vão ter, arruma 100 bobos. E pode ser os donos da fazenda, R$10 mil, os caras não vão morrer por causa dos R$10 mil. Junta 100 caras, dá 1 milhão, pô. Aí você toca, junta agora 100 vezes 10, dá 1.000 caras, e junta, financia startup, senão pega dinheiro na FAPESP, vai evoluindo. Não estou pedindo uma solução, estou pedindo a postura. A postura, vamos fazer. Se vocês não vão fazer, olhem o que está acontecendo e vê se alguma coisa vai interessar. A grande maioria não vai interessar. A grande maioria vai quebrar. Não vê um caso. Que a startup, não o que é ruim da startup é ela não passar por esse processo de teste que eu estou falando aqui, fazer as entrevistas para ver se o modelo de negócio é escalável ou não. Porque a tua ideia todo mundo tem. E todas as ideias são muito boas. Só que não tendo cliente, não tem a ideia. Uma coisa é a ideia, outra coisa é o negócio é de cliente. Então, a descoberta do cliente é a fase mais importante da startup, que é isso, mais ou menos, que eu estou propondo. E 2 meses, pessoal, em 2 meses o cara testa. E se não der certo, não tem problema, faz mais 2 meses. Pessoal, desculpa... que é isso. Ô, Flávio, só para comentar, eu sou investidor hoje deles, então, só que eu tenho um bolo menor, uma fatia de bolo menor, né? Eu poderia ter uma fatia de bolo gigante hoje, eu tenho uma fatiinha lá. Não, você não precisava nem estar aqui nessa reunião. Exato. Aproveitando lá. Foi bom você não ter investido, que você está aqui com a gente hoje. Pessoal, muito obrigado, Cirqueira, Rodrigo, Antônio, Ariel. Eu peço desculpas, mas eu tenho eu tenho que falar um outro seminário e peço desculpas. Mas ficamos em contato e eu joguei desafios aí para você, vários, né? Cada vez que eu abro a boca, eu sugiro uma coisa diferente. Essa última é fazer o GT Agro, o centro das coisas que as indústrias não vão querer.
falou com o chefe, eu estou querendo fazer isso. Não quer, não faz, não tem problema, vou para o GT Agro. O GT Agro faz. Pô. GT Agro tem personalidade jurídica ou é só uma ação entre amigos? Nós vamos conversar depois, professor. Nós já temos teu contato. Nós vamos convidar você para uma palestra então no tá grupo. Bom. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Rodrigo. Agradeço a Rosângela e ao Doc, tá? Por favor. Obrigado, Flávio. Muito bom contar contigo. Obrigado, a gente está chegando, estourando o tempo, mas eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Eu jogar para todos. José fez uma pergunta. Nós falamos aqui em inteligência artificial, 5G, falamos de um monte de coisa de inovação. O Ariel, Antônio colocou na mesa. E aí eu queria colocar uma pergunta para vocês aqui. Tá bom, mas como segmentar isso? Vamos para a agrícola, vamos olhar o back-office. Como que é o processo de seleção para vocês, para obter o melhor ganho para a sua usina? E aí, quem responde essa aí? Do José L. Eu acho que em cada segmento desse tem soluções diferentes, né? Mas o que tem surgido com força aí, principalmente para o back-office, que a gente tem visto, e acho que a usina não vai ser diferente, é a questão de robotização, né? Processos aí com RPAs têm entrado com força e plataformas aí diversas para que consiga fazer isso, né? Você automatizar processos, diminuir mão de obra e fazer com que o processo seja mais assertivo, né? Então, essa parte de robotização vem com força. Acho que algo que vem com força também em back-office é a questão de blockchain como serviço, já que tudo está virando serviço, a gente vê, né? Infraestrutura como serviço, software como serviço, o próprio Ariel comentou que já colocou na nuvem. Então, o blockchain está virando um serviço também, e isso vai trazer segurança para as operações, né? Então, acho que isso é algo, falando de back-office, falando de segmentação, eu acho que são inovações aí que a gente vai ter que, em breve, já começar a colocar a mão na massa. Aí eu queria aproveitar aqui, o Ariel fez uma provocação, infelizmente, né, que eu achei muito interessante, que é a questão da inovação aberta, de APIs. Inclusive, eu discuti com o Ariel essa semana as APIs abertas, e nós aqui da Wisa também temos soluções bem parecidas com a do Ariel. E a gente está indo nessa linha. A gente tem um parceiro e a gente vai abrir as APIs para o mercado. Então, na verdade, eles estão fazendo lá, o que é o intuito? Está lá, no nosso caso, na nuvem, o Ariel vai lá e consome e faz as aplicações dele. Então, a API aberta para qualquer um desenvolver. E aí eu queria perguntar para o Ariel mais especificamente, qual que é o desafio dentro do setor sucroenergético para abrir a inovação para o seu vizinho, que na verdade pode ser seu concorrente ou não? Como está a mentalidade da autogestão, na sua opinião? Cara, eu acho que o nosso setor agrícola, o de agronegócio, ele está muito aberto à tecnologia e compartilhar tecnologia. Já é da nossa natureza. Você pegar os institutos, né? O IAC e outros institutos aí que criam tecnologias para a cultura, né? Para cana, né? Então, essas sim são tecnologias que causam diferencial direto na produção, e isso é compartilhado naturalmente, tá? Então, eu vejo esse processo de compartilhamento como sendo natural. O que nós temos que entender é que todo processo tecnológico, de criação de processo tecnológico, ele tem um custo, tá? Então, nós temos que ter alguém que incentive esse custo. Por que funciona, por exemplo, na agricultura, na criação de um novo híbrido de cana? Porque tem institutos federais, institutos de pesquisa que são patrocinados, tá? Então, da mesma forma, Rodrigo, que você teve um investimento, da mesma forma que nós tivemos aqui, nós precisamos levar esse investimento para terceiros. Você, não sei se você incorporou esse investimento aí dentro da tua companhia. Tem um custo. Então, nós precisamos buscar quem vai pagar esse custo. Eu acho que depois de criado, eu não vejo problema em compartilhar. Mas é difícil você achar quem vai investir. Tá? Esse eu acho que é o principal desafio. Muito bom. Do lado de cá, respondendo essa pergunta, a gente teve um custo que foi absorvido pela autogestão, e aí fomos na linha do que o Flávio mencionou. A autogestão gostou do negócio, falou, tá, vamos incubar, vamos criar várias startups, vamos ver o que tem de bom, vamos compartilhar conhecimento, vamos fazer parcerias. Então, achei interessante. E aí eu queria pegar o gancho aí com o Antônio, José, de saber o direcionamento que tanto a Tietê quanto ao Grupo Balbo
como que está a inovação e o como é prioridade para vocês e para a alta gestão da companhia inovar. O quanto vocês estão fazendo inovação com foco interno e o foco externo, né? Tem oportunidade de errar, digamos assim. Bom, Rodrigo, essa questão da inovação, a busca constante, ela faz parte do nosso negócio, né? Todos nós que estamos nesse meio constantemente buscando essa inovação. Nós vivemos aí um momento meio que diferenciado até frente à pandemia, né? Lá atrás a gente visualizava várias oportunidades para você agregar ao negócio da empresa, né? Indiferente da tua área, seja ela na agrícola, na indústria ou na área administrativa, e que você estava se preparando para isso, né? Outras já estavam mais na frente, outras não estavam nem preparadas para isso, e chega esse momento em que arrasta todo mundo e nivela todo mundo para esse novo patamar. A Tietê, ela tem buscado e visualizado muito externamente, né? Quando eu falo para você, a gente tem compartilhado e buscado informações com colegas, bem nessa concepção que você indagou aí, o Ariel. Eu tenho conversado com vários colegas e a gente tenta trabalhar em parceria para ser mais assertivo na tecnologia que vai ser agregada dentro da empresa. Como eu disse anteriormente, a empresa ela está disposta, às vezes ela fica muito receosa desse investimento porque ela ainda não tem aquele resultado, aquela evidência concreta para ela fazer aquele investimento. Então, quando você olha no mercado, você busca várias tecnologias e tem um monte, mas às vezes ela tem alguma particularidade que ela não vai dar aderência ao seu dia a dia para aquele resultado que você está buscando. Então, hoje, a Tietê, ela visualiza, ela está de olho nas inovações, ela olha o mercado, mas ela está buscando hoje, buscando muita POC para poder ter essa evidência e ser mais assertivo. Ela aceita errar? Ela aceita. Mas, assim, o erro vai ter que ser pequeno, porque hoje nós não temos essa margem, essa gordura, né, para errar. E eu vejo, lógico, junto com essa galera, o compartilhamento dessas informações para você ser assertivo. Resumindo, né, quando você fala nessa inovação, na minha concepção, a inovação ela caminha junto com gestão e controle. Então, por mais que você queira captar uma tecnologia e trazer para dentro da empresa, você vai ser crivado por isso e você vai ter que dar evidência desse retorno para a área de negócio ou para uma alta gestão. Muito bom. E eu acho que, pegando um gancho do que o Flávio comentou também, a inovação ela é puxada pelos clientes, né? Os clientes pedem uma inovação. A gente falando um pouco do mercado agro aí, das usinas, açúcar, etanol, energia, talvez não demanda tanta inovação, né? E aqui falando como grupo, o que a gente vê é isso, né? Na parte usina do grupo, das 3 usinas, não demanda tanta inovação, muito mais agora na parte agrícola, com muita coisa acontecendo no campo, a indústria 4.0, a gente fechou recentemente para a usina São Francisco um acordo com o Senai, né? Então a diretoria industrial fechou um acordo com o Senai para avançar um projeto de indústria 4.0, mas aqui a gente inova muito mais no mercado de varejo, né, com os produtos orgânicos. Então, desde a concepção da ideia, o diretor nosso comercial sempre foi inovador, ele tem um espírito inovador, e cada vez que você fala com ele, você recebe uma aula. Então, em 98, quando eles lançaram a primeira produção de açúcar orgânico, eles foram pioneiros no assunto. Hoje ele é pioneiro porque ele investe no solo, em micro-organismos, em bactérias. Então, ele faz algo muito inovador no setor agrícola para conseguir produtos orgânicos de qualidade, né? Agora, quando a gente fala de varejo do setor nosso, dos produtos Native, ainda tem muito que inovar, porque os clientes demandam inovação. Então, o próprio Rodrigo, Ariel, teve com a gente esses dias, né, fazendo um case interno aí, uma conversa do GT Agro, sobre as inovações que a gente tem feito aí na Native, algumas coisas que a gente tem evoluído. Então, o que eu vejo é isso, a parte comercial, varejo, ela é demandada de inovação, então a gente consegue evoluir muito mais, né, trazer inovações, sugerir inovações.
a parte agroindustrial da usina, a gente vê que tem uma demanda menor, então a gente acaba inovando menos, mas tem muita coisa ainda para evoluir. Exemplo disso está o Ariel aí, que conseguiu um excelente case. Opa, estava no mute aqui, normal. Muito bom, valeu, Zé. Agora a gente está chegando para o fim, a Rô já chamou eu aqui que tem que encerrar, infelizmente. Eu queria ficar mais umas 2 horas aqui, tá? Já até provoco ela fazer assim como teve o de suplementos, já marcar um próximo só de TI, porque nós temos assunto aqui. Vamos fazer uma websérie, né? Igual o Suprimentos fez. Mas, exatamente, porque temos assuntos e muitos, né? Infelizmente, mas eu passo para a Rô para a gente fazer os encerramentos. Eu agradecer a oportunidade, agradecer os colegas, ao bate-papo, e foi muito construtivo. Muito, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Rodrigo, pela excelente moderação. José Cerqueira, muito obrigado, prazer tê-lo aqui com a gente. Robson, muito obrigado também por estar sempre contribuindo conosco. Antônio também, um antigo parceiro, e o Ariel, nosso, né? Nem vou falar o tempo que a gente se conhece, senão fica meio suspeito, né? Mas verdade, bacana, né? Era essa a ideia que nós tínhamos quando propomos esse tema, que teve a ajuda do GT Agro também, né, para construir esse tema. Como o Flávio perguntou lá, não deu para responder, mas o GT Agro ainda tem personalidade física, né, e é muito bacana que os profissionais de TI do nosso setor sucroenergético, eles são muito unidos, né, nós temos o grupo, tivemos o Gatua, temos o GT Agro, temos o grupo de inovação lá da UDOP, todos se interagem, todos participam de todos ali, então é muito bacana. E o mais interessante que a gente teve agora aqui foi a certeza de que a UDOP nos últimos 3 anos está indo no caminho certo, né, aproximando as usinas das startups, das universidades, em busca de novas tecnologias, para ajudar todas as áreas da usina a inovar, a conhecer o que é uma startup, que não é um bando de garoto doido tentando fazer um negócio que não vai dar certo, né? Como o Flávio bem colocou, tem algumas coisas que não dão certo, mas tem milhões de coisas que deram certo no mundo todo. E o agro tem muita coisa bacana, né, para a gente pesquisar. Então, legal o desafio que ele colocou aí para a TI, né, e vamos inovando. Agradeço mais uma vez também aos participantes que nos acompanharam pelo chat e convido vocês a ficarem no nosso canal da TV UDOP, porque daqui a pouquinho, às 10h15, nós vamos ter o painel de plantio e colheita com o tema combustíveis e o impacto do novo diesel nos motores, como tratar e como mitigar. Tchau, tchau, muito obrigada. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau. A cana não nasceu no Brasil, mas fez do Brasil a sua casa. Muito antes das grandes colheitadeiras cruzarem esse chão e das modernas usinas dominarem o horizonte, nosso açúcar já conquistava o mundo. Trazendo divisas, gerando progresso, virando sinônimo de Brasil mundo afora, num ciclo que parecia não ter fim. Mas não ficou por aí, pois a cana é forte e generosa como a nossa gente. E o que era só alimento virou combustível, energia e bioplástico. Soluções sustentáveis, abundantes e ecológicas, feitas para um mundo que não pode parar. Exatamente como um canavial. Safra após safra após safra. Por isso, tão importante quanto cuidar da sua cana hoje é estar preparado para os desafios do amanhã e contar com a parceria de quem está sempre olhando lá na frente, pesquisando, desenvolvendo, trabalhando cada vez mais ao seu lado para levar soluções inovadoras e sustentáveis de um amplo portfólio de produtos que protege sua cana, do plantio à colheita. Tudo para que você tenha uma produção abundante, rentável e com matéria-prima de alta qualidade, hoje e sempre. Porque o futuro da cana é como o da sua próxima safra. Para colher bem lá na frente, é preciso plantar certo agora.
E para nós, acreditar no poder da cana é mais do que valorizar quem a produz, mas inovar cada vez mais para que o setor não pare de crescer. Linha Cana Corteva AgriScience. Ao lado de quem produz, hoje e amanhã.